Vamos ver agora a propriedade da mudança de base dos logaritmos. Mudança de base, que, como o próprio nome diz, é uma propriedade que permite a troca de base dos logaritmos. Então, por exemplo, se eu tenho um logaritmo de x, eu colocar a fórmula aqui, se eu tenho um logaritmo de x numa base b, e eu quero calcular esse logaritmo usando uma base c, isso vai ser igual ao logaritmo de x nessa nova base c, dividido pelo logaritmo da base antiga, ou seja, o logaritmo de b, nessa nova base c. Então, essa aqui seria a fórmula da mudança de base dos logaritmos. Eu tenho um logaritmo de base b, eu escrevo ele como logaritmos de base c. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero escrever... Vou pegar uma outra cor aqui. Vamos supor que eu quero escrever o logaritmo de 3 na base 2 como um logaritmo de base 10. Então, basta aplicar essa fórmula aqui. Vai ser igual ao logaritmo de 3 na nova base 10. Vou pegar uma outra cor aqui, o 10 é a nova base. Certo? É o logaritmo do logaritmando na nova base dividido pelo logaritmo da base antiga nessa nova base. Então, vai ser o logaritmo decimal de 3 dividido pelo logaritmo decimal de 2. Lembrando que eu não preciso escrever a base 10. E essa propriedade é bem útil para ser usada em calculadoras. Por exemplo, a calculadora do Windows aqui ela não tem logaritmos de base 2. Ela tem apenas logaritmos naturais, que nós vamos ver em outro vídeo, e logaritmos de base 10. E vamos supor que eu quero calcular o logaritmo de 3 na base 2. Então, como eu faço? Bom, eu aplico a propriedade da mudança de base, né? Escolho uma base que a calculadora tem, no caso eu escolhi a base 10, e agora é só efetuar então o cálculo. Vai ser igual a 3, ao logaritmo decimal de 3, dividido pelo logaritmo decimal de 2. 1,5849, 1,5849, etc. Né? Então, isso significa que 2 elevado na 1,5849 é igual a 3. Vamos conferir isso. 2 elevado na 1,5849, praticamente 3, né? Essa propriedade também é bem útil para simplificar algumas expressões. Por exemplo, o logaritmo de 2 na base 3 vezes o logaritmo de 5 na base 2 vezes o logaritmo de 3 na base 5. Nós temos que simplificar essa expressão aqui. Né? Então, para simplificar essa expressão, vamos deixar todos os logaritmos na mesma base. E daí, quem sabe, a gente consiga simplificar ela, a gente consiga multiplicar e, quem sabe, cancelar algumas coisas. Então, eu vou escolher a base 2, né, porque é a menor base, mas eu poderia escolher a base 3 ou a base 5 também, enfim. Mas eu vou deixar todos os logaritmos na base 2. Então, esse logaritmo aqui vai ser o logaritmo de 2 na nova base, que é 2, dividido pelo logaritmo da base antiga, que é 3, na nova base, que é 2, vezes. Esse logaritmo aqui já está na base 2, né? Então, vai continuar logaritmo de 5 na base 2, vezes o logaritmo de 3 na base 2. Lembrando, eu quero deixar tudo na base 2, de 3 na base 2, dividido pelo logaritmo da base antiga, que é 5, na nova base, que é 2. Então, isso vai ser igual a... Vou pegar uma outra cor aqui. Isso vai ser igual a... Bom, logaritmo de 2 na base 2 é 1, né? 2 elevado na 1 dá 2. Esse logaritmo de 3 na base 2 eu posso cancelar com esse logaritmo de 3 na base 2 aqui no numerador. Esse logaritmo de 5 na base 2 eu posso cancelar com esse logaritmo de 5 na base 2 aqui no denominador. Então, a única coisa que sobrou mesmo é 1. Então, essa expressão aqui simplificada é 1. Vamos ver um outro exemplo um pouco mais complexo. O logaritmo de 5 na base 3 vezes o logaritmo de 27 na base 4 vezes o logaritmo na base 25 da raiz cúbica de 2. Bom, de novo, para simplificar isso aqui, vamos deixar tudo numa mesma base. E eu vou escolher aqui
a base 2, né? Por que base 2? Eu poderia escolher base 25, base 3, base 5, enfim, mas eu vou escolher a base 2 porque tem aqui a raiz cúbica de 2, tem aqui um logaritmo de base 4, e 4 é uma potência de 2, então eu vou escolher a base 2. Então, isso vai ser igual ao logaritmo de 5 na base 2, dividido pelo logaritmo de 3 na base 2, certo? Estou aplicando a fórmula da mudança de base, vezes o logaritmo de 27 na base 2, dividido pelo logaritmo de 4 na base 2. Apliquei a fórmula da mudança de base nesse logaritmo e agora nesse logaritmo aqui. Vai ser igual ao logaritmo da raiz cúbica de 2 na base 2, dividido pelo logaritmo de 25 da base antiga na base nova, que é 2. Então, isso é igual a... Bom, agora tem algumas coisas aqui que eu talvez consiga simplificar, né? Esse logaritmo aqui por exemplo, aqui eu tenho o logaritmo de 27 na base 2. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, eu posso pegar aquele expoente 3, trazer aqui para frente e cortar os logaritmos. Então, vamos ver se nós conseguimos simplificar essa expressão ao máximo para cortar algumas coisas. Então, logaritmo de 5 na base 2 eu não tenho como simplificar. Dividido pelo logaritmo de 3 na base 2, também não. Vezes logaritmo de 27 na base 2, como eu falei, é igual ao logaritmo de 3 ao cubo na base 2, né? 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, e pela propriedade da potência, eu posso pegar esse 3 e passar aqui para frente do logaritmo. Então, vai ficar 3 vezes o logaritmo de 3 na base 2. Então, 3 vezes o logaritmo de 3 na base 2, dividido por... Logaritmo de 4 na base 2 é 2, né? 2 ao quadrado dá 4. Vezes logaritmo da raiz cúbica de 2 na base 2. Bom, logaritmo da raiz cúbica de 2 na base 2, isso é igual ao logaritmo... Raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que 2 elevado na 1/3. Na base 2. Agora, 2 elevado na quanto dá 2 na 1/3? Bom, 1/3, né? Então, esse logaritmo aqui é 1/3 dividido... Logaritmo de 25 na base 2. Logaritmo de 25 na base 2 é a mesma coisa que o logaritmo de 5 ao quadrado na base 2, que é igual a 2 vezes o logaritmo de 5 na base 2. Né? O expoente desce multiplicando. Então, 2 vezes o logaritmo de 5 na base 2. Aliás, logaritmo de 5 na base 2. Okay. Agora, nós podemos simplificar muitas coisas aqui, né? Esse logaritmo de 5 na base 2 cancela com esse aqui. Esse logaritmo de 3 na base 2 cancela com esse aqui. Eu vou ficar simplesmente com 3 vezes 1/3 é 1, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, simplificando toda essa expressão aqui, vai ficar simplesmente 1/4. Agora, como uma última aplicação, vamos ver como é que nós podemos usar essa fórmula da mudança de base para resolver equações. Vamos supor que eu tenho o logaritmo de x na base 2 mais o logaritmo de x na base 4 é igual a 3. Uma questão bem simples, né, para equações logarítmicas, mas enfim. Quando nós temos equações logarítmicas, a gente sempre tenta escrever como um logaritmo só e daí aplicar aquela regra básica. Base elevado no logaritmo é igual ao logaritmando. Então, vamos tentar escrever isso aqui como um logaritmo só. Mas, para fazer isso, para poder aplicar qualquer propriedade do produto ou do quociente para juntar esses dois logaritmos, eu tenho que ter eles na mesma base. Então, vamos transformar esses dois logaritmos em logaritmos de base 2. Bom, o primeiro já está na base 2, né? Então, é só copiar. Mais, esse segundo logaritmo vai ficar o logaritmo de x na base 2 dividido pelo logaritmo de 4 na base 2, que é igual a 3. Agora, eu vou escrever aqui do lado. Isso vai ser igual ao logaritmo de x na base 2 mais o logaritmo de x na base 2 dividido por logaritmo de 4 na base 2 é 2, né? Que é igual a 3. Agora, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 2 para cancelar esse denominador aqui. Então, eu vou ficar com
2 vezes o logaritmo de x na base 2 mais o logaritmo de x na base 2 é igual a 6. Certo? Eu multipliquei os dois lados da equação por 2 para cancelar esse denominador aqui. Eu posso até escrever aqui, multipliquei os dois lados da equação por 2 para cancelar esse denominador 2. Agora, 2 vezes logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de x na base 2 é 3 vezes o logaritmo de x na base 2, que é igual a 6. Simplificando por 3, eu fico com o logaritmo de x na base 2 é igual a 2, né? Dividindo os dois lados da equação por 3. Agora é só aplicar a propriedade, né? Logaritmo de x na base 2 é igual a 2, significa que 2 elevado na 2 é igual a x. Então, 2 ao quadrado é igual a x é igual a 4. Então, a solução é igual a 4. E lembrando, é sempre bom conferir, né? Se eu colocar o 4 aqui no lugar do x, eu não tenho nenhum problema com as condições de existência, né? Então, o 4 é solução.